A secretária dele piscou enquanto derramava café na minha blusa. Ops, ele gosta de bagunça, ela riu, olhando para o meu marido como se fosse dona dele. Na reunião do conselho, entrei de terninho e larguei o microfone. Literalmente acabei de comprar 51% da empresa. Ela não é mais a secretária dele. Eu a promovi a faxineira. Aproveite o esfregão. A secretária dele piscou enquanto derramava café na minha blusa. A lembrança queimava mais forte do que o líquido escaldante que havia encharcado minha blusa de seda creme poucas horas antes. Fiquei parada no meu closet, olhando para a roupa manchada que eu havia jogado no cesto de roupa suja, ainda incapaz de processar o que tinha acontecido na Crawford Industries hoje. Uma empresa que antes carregava meu DNA em cada tijolo, política e aperto de mão, era agora um lugar onde eu, Ruby Crawford Hamilton, era tratada como uma intrusa indesejada. Antes de continuar minha história sobre resgatar o legado da minha família, quero agradecer por se juntar a mim nesta jornada de redescoberta e empoderamento. Se histórias sobre defender sua posição e lutar pelo que é seu por direito ressoam com você, considere assinar. É totalmente gratuito e conecta você a outras pessoas que acreditam em preservar o que mais importa. Agora vamos lá. Passei os dedos pela fileira de ternos poderosos que eu não usava há 15 anos, cada um com etiquetas de preço ainda presas, compras por impulso para um retorno à vida corporativa que nunca se materializou. Atrás deles estava pendurada a fotografia desbotada de mim e do meu pai, em frente ao prédio original da Crawford Industries, um armazém convertido com uma placa pintada à mão. O braço do meu pai envolveu meus ombros protetoramente, seu rosto envelhecido brilhando de orgulho enquanto ele segurava as chaves do nosso futuro. Lembre-se do que importa, Ruby, dizia Matthew Crawford, com a voz como couro desgastado. Não se trata do dinheiro no banco. Trata-se de construir algo que dure mais do que você. Meu pai fundou a Crawford Industries na nossa garagem com nada além de uma furadeira de bancada de segunda mão e uma determinação inabalável. Quando me formei na faculdade, a empresa empregava mais de 200 pessoas, a maioria da nossa vizinhança, muitas parentes entre si, todas tratadas como extensões da nossa família. Meu pai insistiu que eu aprendesse o negócio do zero. As férias, de verão, significavam trabalhar na expedição, depois na contabilidade e, por fim, nas vendas. Depois da faculdade de administração, tornei-me a gerente de operações mais jovem da história da empresa. Os funcionários me respeitavam não porque eu era filha do chefe, mas porque eu me lembrava dos nomes dos cônjuges deles e perguntava sobre os jogos de beisebol dos filhos deles. Porque eu levava biscoitos caseiros para as reuniões e ficava até tarde ajudando a equipe de limpeza quando os prazos se aproximavam. Porque eu era filha do meu pai em mais do que apenas o nome. Então, surgiu Bentley Hamilton, charmoso, ambicioso, com um discurso de vendas que seduzia até os clientes mais relutantes. Ele se juntou à nossa equipe de vendas e, imediatamente, quebrou recordes da empresa. Ao contrário dos outros recém-chegados, ele dedicou tempo para aprender nossa história, para entender a filosofia empresarial da Crawford com um aperto de mão e integridade. Ou então eu pensei, você é o coração deste lugar. Bentley me disse em nosso terceiro encontro, enquanto caminhávamos pela fábrica vazia depois do expediente. Seu pai construiu algo especial, mas é você quem o faz funcionar. Eu acreditei nele. Eu me apaixonei por sua visão de um dia administrarmos a empresa juntos, continuando o legado do meu pai e, ao mesmo tempo, modernizando-a com responsabilidade. O casamento veio rápido, seguido pelo nosso primeiro filho, apenas 1 ano depois. Quando o pequeno Matthew nasceu, minhas prioridades mudaram da noite para o dia. A empresa que havia sido meu segundo lar, de repente pareceu menos urgente, em comparação com um milagre em meus braços. Bentley sugeriu que eu tirasse uma licença temporária. Só até ele voltar para a escola, ele me garantiu, embalando nosso filho. A empresa sempre estará lá. Esses momentos não. Papai levantou preocupações durante nossos jantares de domingo.
Negócios são questão de consistência, Ruby, alertou ele, passando as batatas. Se você se afastar por muito tempo, as pessoas esquecem o nome de quem está no prédio. Mas eu estava com privação de sono e apaixonada pela maternidade. Nossa filha Elisa nasceu 18 meses depois, e minha ausência temporária se estendeu por tempo indeterminado. Então veio o derrame. Num minuto, papai estava fazendo um brinde no piquenique da empresa. No minuto seguinte, ele estava inconsciente na grama, com metade do corpo subitamente o traindo. As semanas seguintes se transformaram em um pesadelo de corredores de hospital e prognósticos devastadores. Com papai incapacitado e eu sobrecarregada com 2 crianças pequenas sob seus cuidados médicos, o conselho nomeou Bentley por unanimidade como CEO interino. Só até as coisas se estabilizarem, garantiu-me o presidente do conselho, dando-me um tapinha na mão como se eu fosse uma criança. A Bentley entende os valores da Crawford. As primeiras mudanças pareceram inócuas. O boletim informativo da empresa passou a ser digital para salvar árvores. Os bônus anuais de Natal passaram a ser baseados no desempenho, em vez de serem iguais entre os departamentos. O piquenique da empresa mudou do parque local para um clube de campo sofisticado. Cada vez que eu questionava uma mudança, Bentley tinha uma explicação plausível, envolta em terminologia empresarial, que fazia minhas preocupações domésticas parecerem ingênuas. As margens estão diminuindo, Ruby. Podemos manter os valores do seu pai sem nos apegarmos a práticas ultrapassadas. 5 anos após o derrame do meu pai, visitei a sede para entregar biscoitos caseiros para o dia de agradecimento administrativo, uma tradição que meu pai começou décadas atrás. A recepcionista, uma jovem que eu nunca tinha conhecido, pediu minha identidade. Quando mencionei que era filha de Matthew Crawford, ela me olhou fixamente. Não conheço esse nome. Ele trabalha na contabilidade? Naquela noite confrontei Bentley durante o jantar. Ninguém lá sabe mais quem é o meu pai. Bentley estendeu a mão para sua taça de vinho sem me olhar nos olhos. Tivemos uma rotatividade significativa, Ruby. Você não pode esperar que pessoas novas saibam história antiga. História antiga? Papai fundou aquela empresa. O nome dele está literalmente no prédio. É só evolução empresarial. Nada. Pessoal. Mas era pessoal. Cada visita subsequente revelava mais um pedaço do meu pai apagado. A declaração de missão que ele havia criado, qualidade, integridade, família, desapareceu do papel timbrado. A parede com os prêmios por serviços prestados aos funcionários foi substituída por elegantes displays digitais. A confortável sala de descanso onde papai realizava as comemorações mensais de aniversário tornou-se um espaço de colaboração estéril com móveis modernos e desconfortáveis. No Natal passado, a festa da empresa excluiu funcionários aposentados pela primeira vez na história da Crawford. Quando a senhora Abernathy, a primeira contadora do papai, me ligou chorando sem receber nenhum convite, algo dentro de mim se partiu. Dirigi até a casa de repouso onde papai agora residia. Seu corpo, outrora forte, diminuiu, mas seu olhar ainda era aguçado. Ele está mudando tudo, sussurrei, segurando sua mão boa. A Crawford Industries não parece mais nossa. Papai apertou meus dedos com uma força surpreendente. Com a fala arrastada, conseguiu pronunciar 4 palavras claras que me assombraram por meses. Então, retire o que disse. Descartei a ideia como impossível. Eu tinha ficado fora por tempo demais. O conselho agora era composto pelos aliados cuidadosamente selecionados da Bentley. Meu guarda-roupa corporativo acumulava poeira enquanto eu dirigia adolescentes e coordenava o atendimento médico do papai. Como eu poderia recuperar uma empresa que havia seguido em frente sem mim? Então, veio o incidente do café de hoje. A crueldade calculada de Savannah Miller e a resposta desdenhosa do meu marido não eram apenas um drama no local de trabalho. Eram sintomas de quão longe a Crawford Industries havia se distanciado da visão do meu pai. Enquanto eu tocava a blusa manchada, as palavras do papai ecoaram novamente.
Então, retire o que disse. Pela primeira vez em 15 anos, eu estava pronta para tentar. Acordei na manhã seguinte com uma determinação renovada. As palavras do papai ainda ressoavam. Retire o que disse. Meu primeiro passo seria me reconectar com a empresa. Não como a esposa de Bentley aparecendo com guloseimas caseiras, mas como uma Crawford impondo sua presença. Escolhi uma blusa simples de seda creme e uma saia lápis carvão, profissional, mas não imponente, e dirigi até o centro da cidade, até o reluzente prédio de vidro que havia substituído a modesta sede de tijolos do meu pai 5 anos antes. O segurança da recepção não me reconheceu. Preciso ver um documento de identidade, senhora, disse ele, mal erguendo os olhos do monitor. Apresentei minha carteira de motorista, engolindo a amarga lembrança de que, antigamente, todos os funcionários conheciam a filha de Matthew Crawford de vista. Senhora Hamilton para ver o Sr. Hamilton, anunciou ele ao celular, após verificar a lista de visitantes. Não está na agenda. Visita do cônjuge. A palavra cônjuge carregava o sutil peso da inconveniência. Fui registrada como uma interrupção pessoal, não como uma cortesia profissional. As portas do elevador se abriram para o andar. Executivo, um espaço irreconhecível dos meus tempos como gerente de operações. As paredes aconchegantes com painéis de madeira e as fotos de família das comemorações de marcos dos funcionários haviam desaparecido. Tudo era cromado, vidro e um branco austero. O ar tinha um perfume sintético que me lembrava saguões de hotel. Até a iluminação parecia forte, projetada para o estado de alerta em vez do conforto. Senhora Hamilton, uma jovem se aproximou, movendo-se com uma deficiência praticada em saltos altíssimos. Que surpresa! Não a esperávamos! Seu sorriso revelava dentes perfeitos, mas não alcançava seus olhos. Ela a identificou como Savannah Miller, assistente executiva. Ela não devia ter mais de 26 anos, com um rabo de cavalo elegante tão apertado que parecia doloroso e uma saia tão justa que restringia seus passos a passos curtos e medidos. O Bentley está disponível? Pensei em levá-lo para almoçar, disse eu, imitando seu tom educado enquanto notava como ela se posicionara entre mim e o corredor que levava ao escritório dele. A expressão de Savannah tremeu quase imperceptivelmente antes de recuperar seu verniz profissional. Ele está em uma teleconferência que deve terminar em breve. Por que não te acomodo na sala de espera? Posso te trazer um café? A sala de espera acabou sendo um arranjo estéril de cadeiras modernistas desconfortáveis perto do elevador, não o escritório da Bentley, como o protocolo ditava para a esposa do gerente. Eu tinha sido relegado à condição de visitante. Preto de... Sempre, por favor, respondi, observando-a se retirar para a sala de descanso. Através das paredes de vidro, observei-a digitando rapidamente no celular antes de preparar o café. Seus lábios se curvaram no que parecia ser diversão. Ela voltou com 2 xícaras de café, entregando-me uma enquanto guardava a outra com uma marca perfeita de batom vermelho vivo para si. O Sr. Hamilton deve estar livre em breve, disse ela, permanecendo de pé, embora houvesse cadeiras vazias. Ele tem estado sob muita pressão ultimamente com a fusão com a Anderson. Tenho ficado até tarde quase todas as noites para ajudá-lo a administrar a carga de trabalho. A ênfase nas noites não era sutil, nem o jeito proprietário com que ela ajeitava a blusa, chamando a atenção para a abotoadura com o monograma que prendia sua manga. Abotoaduras que dei a Bentley no nosso 10º aniversário. Eu estava contemplando essa revelação quando a risada de Bentley ecoou pelo corredor. Aquela risada específica que ele reservava para clientes importantes e membros do conselho. O comportamento de Savannah se transformou instantaneamente. Sua postura se endireitou, os olhos brilhando de expectativa. Bentley dobrou a esquina, envolvido em uma conversa animada com 2 homens em ternos caros. Ele hesitou momentaneamente ao me ver, mas se recuperou rapidamente. Ruby, que surpresa!
Ele beijou minha bochecha superficialmente antes de me apresentar. Senhores, minha esposa Ruby. Estes são os irmãos Anderson, nossos mais novos sócios. Savannah deu um passo à frente com elegância praticada. Seu café, Sr. Hamilton, preparado exatamente como o senhor gosta. Ela lhe entregou a xícara manchada de batom com um sorriso que continha toda uma conversa particular. Quando Bentley a aceitou, seus dedos se tocaram num toque que durou 2 segundos a mais. Sua aliança de casamento refletiu a luz fluorescente, a mesma que eu havia colocado em seu dedo 17 anos antes quando prometemos para sempre. O que aconteceu em seguida ocorreu em câmera lenta. Savannah girou em minha direção, a xícara de café ainda ligeiramente inclinada para a frente. Seu salto não tocou em nada, um tropeço praticado. E, de repente, um líquido quente escorreu pela minha blusa de seda. A mancha marrom se espalhou pelo tecido creme como um teste de choque cru de traição. Oh! Savannah ofegou, os olhos arregalados de choque artificial. Sou tão desajeitada! Ela enxugou minha blusa com um lenço, de papel sem sucesso, conseguindo apenas espalhar ainda mais a mancha. Então vieram as palavras sussurradas, que confirmaram que tudo não era apenas imaginação minha. Ops, ele gosta de bagunça. Ela riu com a voz baixa o suficiente para que só eu pudesse ouvir. Seus olhos se voltaram para Bentley com uma intimidade inconfundível antes de acrescentar. Você deveria ver o escritório dele depois das nossas noites mal dormidas. Dei um passo para trás, o café pingando na minha saia enquanto Bentley se aproximava com um olhar de leve preocupação que nunca chegou aos seus olhos. Acidentes acontecem, disse ele com desdém. Savannah, mostre o banheiro para minha esposa, por favor? Cavalheiros, podemos continuar na sala de conferências? Assim fui dispensada. Um inconveniente a ser resolvido enquanto negócios importantes continuavam. No banheiro, enxuguei minha blusa rasgada com papel toalha, minhas mãos tremendo com uma mistura de humilhação e raiva. A porta se abriu, revelando uma mulher mais velha com um uniforme das indústrias Crawford. Ela congelou ao me ver. Senhorita Ruby, é você mesmo? Em meio às lágrimas, reconheci Margaret Peters, a ex-assistente executiva do meu pai, que aparentemente havia sido rebaixada para a equipe de manutenção. Sua postura, antes orgulhosa, agora estava curvada pela idade e talvez pela resignação. Margaret, o que aconteceu com você? Perguntei, abandonando minha blusa para segurar suas mãos envelhecidas. Reestruturação orçamentária, ela respondeu com um sorriso triste. A maioria de nós, veteranos, foi transferida depois que a nova equipe do Sr. Bentley chegou. Aqueles que não aceitaram os pacotes de aposentadoria antecipada foram realocados. Pelo menos eu ainda tenho plano de saúde para os medicamentos do meu Arthur. Pelos 15 minutos seguintes, Margaret preencheu as lacunas do meu conhecimento. Como Bentley havia sistematicamente expulsado os funcionários leais do meu pai, como Savannah havia aparecido 6 meses atrás e imediatamente se estabelecido, como intocável, e como circulavam rumores sobre o desvio de fundos da empresa para empresas de fachada com estruturas de propriedade curiosas. Seu pai ficaria arrasado se visse o que está acontecendo, sussurrou Margaret. O nome Crawford não significa mais nada aqui, exceto em papel timbrado. Endireitava os ombros, minha decisão se cristalizando. Você ainda tem acesso aos registros da empresa? A equipe de limpeza vai a todos os lugares, vê tudo, respondeu ela com um olhar cúmplice. Ninguém repara na mulher com o aspirador de pó. Preciso de informações, disse eu baixinho. Registros financeiros, atas do conselho, distribuições, de acionistas dos últimos 5 anos. Margaret assentiu lentamente. Já era hora de alguém olhar além da superfície. Encontre-me amanhã no Carlson's Diner, às 7h. Ninguém daqui come em lugares sem guardanapos de pano. Enquanto dirigia para casa com minhas roupas manchadas de café, a humilhação se transformou em uma resolução fria e calculada. Não se tratava apenas da traição de Bentley ou da crueldade de Savannah.
Tratava-se do legado do meu pai sendo desmantelado pedaço por pedaço. A empresa construída com base na integridade estava apodrecendo por dentro. Fiz 2 paradas no caminho para casa. Primeiro no advogado do meu pai, que havia se aposentado 3 anos antes, depois no banco onde meu pai havia estabelecido meu fundo. Fundo intocado desde o dia do meu casamento. Ao cair da noite, eu havia elaborado o início de um plano. A Crawford Industries talvez tivesse esquecido quem a havia construído, mas eu estava prestes a fazer um lembrete e tanto. O Carlson's Diner não havia mudado em 20 anos. As mesmas cabines de vinil rachadas, os mesmos cardápios manchados de café, o mesmo cheiro de gordura de bacon e xarope de bordo. Meu pai costumava me trazer aqui para o café da manhã de sábado antes de ir para o escritório. A familiaridade era reconfortante quando me sentei em uma mesa de canto às 6h45, pedi um café preto e esperei por Margaret. Ela chegou pontualmente às 7h, carregando uma pasta de couro desgastada que reconheci como o antigo porta-documentos do meu pai. Margaret havia envelhecido visivelmente desde o derrame do meu pai. Seu cabelo, antes castanho avermelhado, agora estava completamente grisalho, com linhas profundas ao redor dos olhos, mas sua postura permanecia ereta como um militar enquanto ela se acomodava na mesa à minha frente. "Você está se arriscando ao me encontrar", eu disse baixinho depois que a garçonete lhe serviu o café. O riso de Margaret era seco como folhas de outono. "O que eles vão fazer? Me rebaixar para limpar? Banheiros! Ah, espere!" Ela bateu na pasta. "Eu venho juntando coisas há anos. Não sabia por quê, só me senti mal em jogar fora a verdadeira história de Crawford. Acho que eu estava esperando você voltar." Ela abriu a pasta e me passou uma pasta fina. "Comece com estas atas do conselho dos últimos 5 anos. Reparou quem está faltando na lista de presença?" Folheei os documentos, a confusão aumentando. Não há representantes da Crawford aqui, exceto a Bentley. "O derrame do seu pai foi conveniente. Para algumas pessoas", disse Margaret, misturando açúcar no café. "O conselho foi gradualmente reconstruído. O controle acionário da sua família foi diluído por meio de algumas manobras complicadas de negociação de ações. Não sou especialista em finanças, mas até eu pude ver que algo não estava certo. Mas a empresa ainda se chama Crawford Industries. Ainda possuímos a maioria das ações." "No papel, talvez." Margaret deslizou outra pasta para mim. "São aquisições de propriedades feitas por empresas de fachada que, se você olhar com atenção, todas remontam a uma holding chamada BHS Enterprises, Bentley Hamilton Securities. E aí, visitante?" Margaret assentiu com um interessante sócio oculto, S. Miller Investments. "Savannah Miller", sussurrei. E o incidente do café de repente tomou novas dimensões. Não era apenas um caso, era uma parceria comercial calculada. "Tem mais alguém com quem você precisa conversar", disse Margaret, olhando o relógio. "George Whitman." O nome me atingiu como um golpe físico. George tinha sido o melhor amigo do meu pai, nosso diretor financeiro por 30 anos e meu tio honorário. Ele me ensinou a dirigir, compareceu à minha formatura na faculdade e fez um brinde emocionado no meu casamento. Então ele se aposentou repentinamente 3 anos após o derrame do meu pai. "Achei que ele tivesse se mudado para a Flórida", eu disse. Margaret balançou a cabeça. "Mora a 20 minutos daqui." Bentley espalhou boatos sobre demência precoce para desacreditá-lo quando George questionou algumas decisões financeiras. A última vez que ouvi falar dele, ele era consultor de pequenas empresas e evitava qualquer coisa com o nome Crawford. Ela escreveu o endereço dele em um guardanapo. "Ele está esperando por este dia há mais tempo do que eu." Encontrei a modesta casa de George, em estilo rancho, em um condomínio tranquilo do outro lado da cidade. O homem que atendeu à porta tinha pouca semelhança com o robusto mago das finanças que outrora comandara nossa sala de reuniões. Seus ombros haviam caído, para dentro seu físico de ex-lutador diminuído, mas seus olhos,
Aqueles olhos azuis astutos que conseguiam detectar uma discrepância em uma demonstração financeira do outro lado da sala brilharam com o reconhecimento. Ruby Crawford, ele sussurrou, me envolvendo em um abraço de urso que cheirava a tabaco de cachimbo e loção pós-barba. Meu Deus, você é a cara do Matthew em seu auge. As paredes da sala de estar de George estavam cobertas de fotos dele. A vida na Crawford Industries, piqueniques da empresa, festas de aposentadoria, a inauguração da nossa segunda fábrica, uma linha do tempo visual de tudo o que havia sido, apagado da sede atual. Eu deveria ter entrado em contato com você anos atrás, admiti enquanto ele nos servia chá. Depois que te expulsaram... Eles não me expulsaram, George interrompeu bruscamente. Eles me incriminaram. Adulteraram relatórios financeiros com a minha assinatura, dataram transações retroativamente, criaram registros em papel sugerindo que eu havia desviado fundos. Quando comecei a investigar, a Bentley me ofereceu uma escolha: pedir demissão discretamente com minha pensão ou enfrentar acusações criminais. Minhas mãos tremiam ao redor da minha xícara de chá. E você simplesmente foi embora sem lutar? A expressão de George se obscureceu. Eu lutei do meu jeito. Tenho documentado tudo há anos, construindo um caso. Mas sem o apoio do conselho ou ações controladoras, eu estava gritando para o vazio. Ele estudou meu rosto. Algo mudou. Você está aqui por um motivo. Contei a ele sobre o incidente do café, os documentos de Margaret, o caso óbvio e as conexões financeiras problemáticas entre Bentley e Savannah. George ouviu atentamente e então desapareceu em seu escritório, retornando com um laptop e um disco rígido externo. Operação Reclamação, disse ele com o primeiro sorriso genuíno que vi nele. Todas as transações questionáveis, todos os estatutos violados, todos os casos de má conduta corporativa que consegui documentar, além de algo que eles não sabem. Guardei meu contrato de trabalho original assinado por seu pai, que me garantia opções de ações que nunca foram devidamente canceladas. Durante as 3 horas seguintes, George me guiou por sua documentação meticulosa. O padrão era claro. Bentley vinha sistematicamente enfraquecendo o controle da família Crawford, enquanto enriquecia a si mesmo e a seus aliados. Os valores fundamentais da empresa não haviam sido apenas abandonados. Eles haviam sido deliberadamente alvos de destruição. Por que ele desmantelaria tudo o que tornava a empresa bem-sucedida? Perguntei. Por que empresas com princípios são mais difíceis de minerar? Respondeu George sombriamente. Todas as decisões que seu pai tomava priorizavam a estabilidade a longo prazo em detrimento do lucro a curto prazo. A Bentley está jogando um jogo diferente. Injetar valor, extrair recursos e seguir em frente. Antes de eu sair, George ligou para Harold Jenkins, nosso ex-gerente de produção que agora trabalhava para um concorrente. Na hora do jantar, eu já tinha me encontrado com um encontro marcado com 6 ex-executivos da Crawford que haviam sido demitidos em circunstâncias suspeitas. Uma rede estava se formando. Pessoas que se lembravam do que a Crawford Industries defendia e queriam justiça. Naquela noite, depois que Bentley mandou uma mensagem dizendo que trabalharia até tarde, a mentira agora evidente, dirigi até o depósito onde meu pai guardava registros pessoais. Eu não o visitava há anos, pagando as taxas automaticamente por meio de seu fundo. O segurança me reconheceu imediatamente. Ele havia trabalhado brevemente em nossa sala de correspondência décadas atrás. Dentro da unidade climatizada, encontrava-se a história física da Crawford Industries, plantas originais, livros razão manuscritos, fotografias e, o mais importante, arquivos contendo documentos de constituição e acordos de acionistas redigidos, muito antes de registros digitais poderem ser manipulados. Sob a forte luz fluorescente, descobri algo que Bentley claramente não havia notado. Uma cláusula no estatuto original da empresa que concedia ao fundador ou descendentes diretos direitos
Especiais de voto em circunstâncias específicas de suspeita de má conduta. A cláusula nunca havia sido invocada, mas existia em preto e branco, assinada e autenticada há 40 anos. Sentei-me no chão de concreto, cercado pelo legado do meu pai, um plano se cristalizando a cada documento que eu examinava. A reunião trimestral do conselho da empresa estava marcada para a próxima quinta-feira, dali a apenas 9 dias. Com as evidências de George, as informações privilegiadas de Margaret e a rede de ex-funcionários, eu tinha uma base. Com as disposições legais do meu pai, eu tinha influência. O amanhecer estava raiando quando finalmente fechei o depósito. Exausto, mas lúcido, dirigi até a casa de repouso onde meu pai residia. Embora o derrame tivesse limitado sua mobilidade, e fala, sua mente permanecia afiada. Eu precisava de sua bênção para o que viria a seguir. Ele estava acordado, observando o nascer do sol pintar o céu do lado de fora de sua janela. Quando entrei, seu olho bom focou intensamente em meu rosto, reconhecendo que algo havia mudado fundamentalmente. Eu encontrei, pai, eu disse, pegando sua mão. O caminho de volta, o caminho para salvar as indústrias Crawford. Descrevi minhas descobertas e planos em termos simples, observando sua expressão atentamente. Quando terminei, meu pai apertou minha mão com uma força surpreendente. Com esforço, ele formou 4 palavras claras. Você é meu legado. Naquele momento, de pé na luz dourada da manhã, com a aprovação do meu pai me aquecendo, tomei minha decisão final. As indústrias Crawford não seriam apenas recuperadas, elas renasceriam. O relógio que havia parado 15 anos atrás, quando me afastei, começou a fazer tic-tac novamente, em contagem regressiva para um acerto de contas que ninguém naquela sede de vidro reluzente poderia prever. 9 dias. A contagem regressiva para a reunião trimestral do conselho corria implacavelmente em minha mente enquanto eu dirigia para casa vindo das instalações do meu pai. 9 dias para orquestrar um golpe corporativo, mantendo a fachada de uma dona de casa alheia. A ironia não me passou despercebida. Durante anos desempenhei o papel que Bentley esperava. E agora, essa mesma subestimação seria sua ruína. Meu primeiro telefonema foi para Erica Patterson, uma advogada veterana do meu pai, que se aposentou logo após Bentley assumir. Agora administra um pequeno escritório especializado em governança corporativa. Ela ouviu sem interromper enquanto eu descrevia o que descobri. A cláusula dos fundadores é legítima, confirmou ela após revisar os documentos que eu havia fotografado. É incomum, mas não inédito. Uma salvaguarda contra aquisições, hostes, comum em empresas familiares daquela época. A questão não é legalidade, mas sim alavancagem. Quantas ações você tem acesso? Meu fundo fiduciário detinha 15% das ações da Crawford Industries. Significativa, mas não controladora. As opções indevidamente canceladas de George representavam outros 3%. Margaret havia discretamente mantido 2%, presenteada por meu pai anos atrás. Os executivos aposentados da minha rede incipiente controlavam pequenas porcentagens que, coletivamente, poderiam chegar a 7%. Precisamos de 34% para invocar a cláusula dos fundadores, explicou Erica. E precisaremos de provas irrefutáveis de má conduta para justificar seu uso. Passei aquela tarde no escritório de Erica mapeando potenciais aliados e obstáculos. À noite, identificamos um alvo crucial, Douglas Fletcher, o membro mais antigo do conselho em atividade, que havia sido banqueiro do meu pai por décadas antes de Bentley relegá-lo a um papel simbólico. Fletcher controla 8% por meio de sua empresa de investimentos familiar, observou Erica. E pelo que ouvi, ele tem se sentido cada vez mais desconfortável com a direção da Bentley. Nossa estratégia tomou forma. Eu abordaria Fletcher com as evidências de George, recorreria ao seu histórico com meu pai e garantiria suas ações para a votação. Enquanto isso,
Erika entraria em contato discretamente com outros acionistas minoritários que haviam sido afastados nos últimos anos. Em casa, eu mantive a normalidade perfeita. Quando Bentley voltou naquela noite, eu o cumprimentei com um beijo gentil e não mencionei o incidente do café. Durante o jantar, ouvi atentamente suas reclamações sobre a incompetência da gerência intermediária, enquanto silenciosamente identificava quais funcionários leais eu reintegraria após a aquisição. "Você parece diferente", comentou Bentley, me observando por cima da taça de vinho. "Mais presente." Sorri, relembrando meus 15 anos de experiência como atriz, como a esposa que me apoia. "Só estou tentando me interessar mais pelo seu trabalho. Tenho pensado no legado do meu pai ultimamente." Algo brilhou nos olhos de Bentley. Cautela, talvez. "A condição do Matthews não mudou, mudou?" "Não. Apenas reflexão, eu acho. As crianças estão praticamente crescidas. Talvez seja a hora de eu encontrar algo significativo para fazer com os meus dias." O alívio de Bentley era palpável. "Você deveria fazer um curso, participar de um conselho de caridade, algo gratificante, mas flexível." Seu tom deixou claro o que ele queria dizer, algo que não interferisse em sua vida ou carreira. Na manhã seguinte, encontrei Douglas Fletcher para um café em um café afastado, onde os funcionários da Crawford não se aventuravam. Aos 72 anos, Fletcher permaneceu afiado, com um aperto de mão firme enquanto me avaliava com os olhos calculistas de um banqueiro. "Você parece o Matthew no auge", disse ele, exatamente as palavras que George usara. A mesma determinação na boca. Apresentei as evidências metodicamente. As empresas de fachada, o mergulhador. Ted financia o desmantelamento sistemático dos valores da Crawford. Fletcher ouviu sem comentar, ocasionalmente fazendo anotações com uma caligrafia precisa. Quando terminei, ele fechou sua pasta de couro lentamente. Eu sabia que algo estava errado há anos. Não conseguia provar e meus protestos eram constantemente vencidos na votação. Ele me encarou com um olhar penetrante. "O que exatamente? Você quer de mim?" "Ruby, sua procuração na reunião do conselho na próxima quinta-feira e sua palavra de que manterá esta conversa confidencial até lá." Fletcher refletiu por um longo momento. "Matthew salvou meu banco durante a crise de poupança e empréstimo, quando todos o aconselharam a abrir mão de suas contas. Ele valorizava relacionamentos acima de taxas de juros." Ele assentiu uma vez, decidido. "Você tem minha procuração." Dia após dia, nossa coalizão crescia. Um vice-presidente aposentado penhorou suas ações. Um ex-gerente de fábrica também. 3 diretores regionais de vendas, que haviam sido demitidos durante a reestruturação, juntaram-se entusiasticamente à nossa causa. No 5º dia, controlávamos 29%. Assustadoramente perto do limite necessário. Enquanto isso, eu vivia uma vida dupla com dificuldades crescentes. Enquanto preparava jantares em família, recebia ligações codificadas da Erika sobre aquisições de ações. Enquanto lavava roupa, estudava os estatutos corporativos. Enquanto Bentley dormia, enviava documentos estratégicos por e-mail para nossa crescente equipe de aliados. A farsa quase desmoronou no 6º dia. Eu estava revisando registros financeiros confidenciais em meu escritório em casa quando Bentley voltou inesperadamente do trabalho. Mal tive tempo de trocar de tela antes que ele aparecesse na porta. "No que você está trabalhando com tanta dedicação?" perguntou ele, afrouxando a gravata. "Planejando o aniversário de 75 anos do papai." Menti suavemente. "A casa de repouso está ajudando a coordenar algo especial." Bentley franziu a testa. "Isso ainda vai demorar meses. Você me conhece, sempre a que planeja demais." Fechei o laptop casualmente. Dia ruim no trabalho. O Fletcher está sendo difícil com a aquisição da Anderson. De repente, questionando cada detalhe como se fosse relevante de novo. Bentley se serviu de um uísque do pequeno bar no canto.
E alguém andou acessando arquivos pessoais antigos. Foi o que sinalizou esta manhã. Meu pulso acelerou. Margaret estava usando suas credenciais de faxineira para coletar informações. Provavelmente só uma falha no sistema, eu disse. Bentley me observou por cima do copo. Você visitou seu pai ontem. Eu o visito toda semana. Você sabe disso. Savannah achou que tinha visto seu carro perto da sede depois disso. A pergunta ficou sem resposta entre nós. Eu fingi uma risada. No centro, depois do horário de visitas, eu estava no clube do livro da Sarah. Ligue para ela se não acreditar. Em mim. Graças a Deus eu tinha pedido para minha amiga me substituir se necessário. O momento passou, mas eu sabia que nossa janela de tempo estava se estreitando. Alguém notou as atividades incomuns. Margaret enviou uma mensagem de texto avisando, na manhã seguinte. Os protocolos de segurança foram reforçados. Os crachás estavam sendo verificados com mais rigor. No 8º dia, Erika ligou com notícias triunfantes. Temos 32%. 2% a menos, mas ganhando força. Naquela mesma tarde, Fletcher ligou com um problema. Hamilton sabe que algo está acontecendo. Ao mesmo tempo familiar e estranha, a garota que outrora fora a herdeira de Matthew Crawford, agora, estava amadurecida, temperada por anos de observação silenciosa. A sede da Crawford Industries brilhava ao sol da manhã quando estacionei em uma vaga para visitantes. Desta vez, não me aproximei da recepção nem me anunciei. George esperava na entrada de serviço com o crachá de funcionário preso ao paletó. Margaret liberou nosso acesso, sussurrou ele, conduzindo-me em direção ao elevador de carga. Os protocolos de segurança foram alterados ontem à noite, mas ela tem uma amiga que se certificou de que nossas credenciais ainda funcionassem. Seguimos em silêncio até o andar executivo, emergindo em um corredor vazio. A sala de reuniões ficava 3 portas abaixo. A mesma sala onde meu pai realizava reuniões trimestrais havia décadas, embora agora remodelada com um minimalismo elegante que apagava sua história. Através das paredes de vidro, eu podia ver a reunião já em andamento. Bentley estava à cabeceira da mesa, com um apontador laser circulando números em uma tela de projeção. Savannah estava sentada perto dele, tomando notas com exagerada diligência. Membros do conselho, em ternos caros, ouviam com variados graus de atenção. Fletcher olhando o relógio, Timothy Hamilton examinando as unhas com estudada indiferença. "Pronto?" George perguntou suavemente. Assenti segurando a caneta tinteiro do meu pai como um talismã. Entramos sem bater. A porta pneumática se abriu com um chiado, criando um vácuo instantâneo de silêncio enquanto as cabeças se viravam em direção à interrupção. Bentley congelou no meio da frase, o apontador laser ainda iluminando as previsões de receita projetadas que eu agora sabia serem manipuladas. A confusão passou por seu rosto, rapidamente substituída por irritação. "Estamos no meio de uma reunião." "Eu sei exatamente no que você está se metendo, Bentley." Minha voz era firme, autoritária, um tom que eu não usava há 15 anos, e estou aqui para impedi-lo. Savannah se recuperou primeiro. "Senhora Hamilton, devo chamar a segurança para escoltá-la para fora?" Sua preocupação açucarada não conseguia mascarar o pânico em seus olhos quando ela notou George parado atrás de mim. "Isso não será necessário, senhorita Miller." Fui até o centro da sala, colocando minha pasta sobre a mesa. "Afinal, este é um negócio de família, e eu sou da família." Fletcher pigarreou. "Talvez devêssemos ouvir o que Ruby tem a dizer." O sorriso de Bentley era tenso enquanto ele se dirigia à sala. "Minha esposa tem estado sob considerável estresse ultimamente, devido ao estado de saúde do pai dela. Meu pai ficaria horrorizado com o que você fez com a empresa dele." Interrompi, minhas palavras caindo como pedras em água parada. Felizmente, ele construiu salvaguardas na própria fundação da Crawford Industries. Salvaguardas que estou invocando hoje. Retirei o estatuto original da empresa da minha pasta, deslizando-o para o centro da mesa. Artigo 7, seção 3.
Em casos de suspeita de má conduta corporativa, o fundador ou descendentes diretos podem solicitar uma votação abrangente da liderança com direitos de voto, ponderados especiais para as ações fundadoras. Timothy Hamilton inclinou-se para a frente, mal conseguindo disfarçar o sorriso. Acredito que isso requer um apoio significativo dos acionistas. E requer. Concordei em 34%. Para ser mais preciso, coloquei uma pilha de declarações de procuração ao lado do estatuto que controlo, 37% até esta manhã. O rosto de Bentley perdeu a cor. Isso é impossível. Você só tem 15% através do meu fundo. Completei por ele. Além disso, as opções indevidamente canceladas de George, as participações de Margaret, as ações de vários executivos aposentados, o bloco de investimentos da família de Fletcher, e parei para um fato. Os 5% do seu irmão, Timothy. Timothy ergueu a xícara de café em saudação fingida quando a cabeça de Bentley se virou rapidamente em sua direção. Você não faria isso, sibilou Bentley. Já fez. Timothy deu de ombros. Lealdade familiar. Algo que você talvez queira estudar. Savannah se levantou de um salto. Isso é ridículo! Você não pode simplesmente entrar. Na verdade, ela pode, interrompeu Fletcher, apontando para o estatuto. Eu revisei a cláusula. É juridicamente vinculativa. Os 30 minutos seguintes se desenrolaram com precisão cirúrgica. George apresentou evidências de irregularidades financeiras, incluindo documentação das empresas de fachada controladas por Bentley e Savannah. Fletcher confirmou que os fundos haviam sido desviados das contas de pensão dos funcionários. Timothy revelou que a fusão com a Anderson teria gerado bônus executivos massivos, além de desvalorizar as ações existentes. Durante todo o processo, a expressão de Bentley oscilava entre descrença, raiva e, finalmente, cálculo desesperado. Quando a apresentação das provas terminou, ele tentou uma última tentativa. Esta é uma caça às bruxas baseada em sentimentalismo ultrapassado, argumentou. A Crawford Industries precisava de modernização para sobreviver. Sem a minha liderança, esta empresa teria falido anos atrás. Perspectiva interessante, respondi, abrindo a última pasta da minha maleta. Estas são as projeções financeiras reais para o último trimestre, não as versões manipuladas que você apresentou. Ao conselho, a empresa tem sido lucrativa, apesar da sua desmembramento de ativos, não por causa disso. A votação foi rápida e decisiva. Usando a cláusula de ponderação dos fundadores, meus 37% se traduziram em uma participação majoritária. Em minutos, Bentley foi destituído do cargo de CEO, aguardando uma investigação financeira completa. Um comitê de liderança interino foi estabelecido com Fletcher como presidente e eu como CEO interino. Bentley ficou paralisado enquanto seu reino corporativo desmoronava ao seu redor. Você planejou isso o tempo todo, disse ele suavemente, perigosamente. Todos esses anos, fingindo estar contente como dona de casa. Não, corrigi. Confiei em você todos esses anos até a semana passada, quando sua secretária piscou enquanto derramava café na minha blusa. Ops, ele gosta de bagunça. Ela riu, olhando para você como se fosse sua dona. O rosto de Savannah ficou vermelho quando as cabeças se viraram para ela. Aquele momento cristalizou tudo de errado com o que você fez com as indústrias Crawford, continuei. Não se tratava apenas do nosso casamento. Era sobre o legado que você estava destruindo. A segurança chegou para escoltar Bentley e Savannah para fora do prédio. Quando chegaram à porta, fiz um último anúncio. Senhorita Miller, a senhora não está demitida. A surpresa em seu rosto era quase cômica. As indústrias Crawford sempre valorizaram funcionários leais. A senhora será transferida para as instalações. Imediatamente, Margaret mostrará onde encontrar os produtos de limpeza. Após o encerramento da reunião, fiquei sozinha na sala de reuniões, finalmente tomada pelas emoções. A vitória parecia vazia sem meu pai testemunhando.
Meu casamento estava acabado. Meus filhos faziam perguntas que eu não sabia como responder. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha filha. Mãe, o que está acontecendo? Papai ligou com uma voz estranha. A realidade caiu sobre mim. Golpes corporativos geravam narrativas limpas em jornais de negócios, mas consequências confusas na vida real. Eu havia recuperado meu direito de nascença, mas perdi meu parceiro de 17 anos. Certo ou errado, necessário ou não, haveria danos colaterais. Passei a tarde em reuniões com chefes de departamento, muitos dos quais me olhavam com desconfiança, fruto de anos de liderança na Bentley. Alguns estavam aliviados, outros resistentes. Todos precisavam de garantias de que a Crawford Industries não passaria por mais uma transição traumática. Não estamos demolindo, eu disse a eles. Estamos nos lembrando de qualidade, integridade e família. Esses não são conceitos ultrapassados. São vantagens competitivas quando aplicados corretamente. À noite, a imprensa já sabia da mudança. De liderança. Meu telefone vibrava constantemente com ligações de repórteres, familiares, amigos e advogados. Ignorei todos eles e dirigi até a casa de repouso onde meu pai esperava. O pôr do sol tingiu seu quarto com uma luz âmbar quando entrei. Ele estava acordado, alerta, de alguma forma sentindo que aquela não era uma visita de rotina. Ajoelhei-me ao lado de sua cadeira e peguei sua mão. Está feito, eu disse simplesmente. A Crawford Industries é nossa novamente. Lágrimas se acumularam em seu olho bom. Com um esforço tremendo, ele levou a mão ao meu rosto em um gesto de orgulho e conforto. Ele entendia o custo da vitória de hoje. Ele sempre entendera que a verdadeira liderança exigia sacrifício. Vale a pena? Perguntou as duas palavras claras, apesar da dificuldade de fala. Pensei na cultura da empresa que seria restaurada, nos funcionários que seriam tratados com dignidade novamente, nas práticas comerciais que, mais uma vez, priorizariam a qualidade em detrimento do lucro rápido, no legado que continuaria por mais uma geração. Sim, respondi, apertando sua mão. Vale tudo. Enquanto a escuridão caía do lado de fora da janela, descrevi meus planos para o futuro da empresa. Planos que honrassem seu passado e, ao mesmo tempo, abraçassem a evolução necessária. Papai ouvia atentamente, ocasionalmente acenando, com a cabeça ou apertando meus dedos em aprovação. Amanhã traria conversas complicadas com meus filhos, advogados de divórcio e executivos resistentes. O caminho à frente continha tanto restauração quanto reinvenção. Mas esta noite, no silêncio do quarto do meu pai, eu era simplesmente uma filha que havia cumprido sua promessa de proteger o que importava. O legado de Crawford estava seguro mais uma vez, e eu finalmente estava em casa. Se você gostou da jornada de Ruby para resgatar o legado de sua família, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder mais nenhuma história. Deixe um comentário abaixo, compartilhando o que você teria feito na situação dela. Obrigado pela leitura.